Vamos mergulhar fundo no coração sombrio de Derry, bem na calada da noite. Um lugar onde o passado não tá só sendo lembrado, ele tá literalmente sangrando de volta para a vida. Chegamos ao capítulo 19, nas vigílias da noite. É essa pergunta que fica pairando no ar pesado da biblioteca pública de Derry. E o pior é que não é uma pergunta que espera resposta, sabe? Porque todo mundo ali no fundo da alma já sabe a verdade terrível. É mais do que uma pergunta. É uma confirmação. Uma sentença. Imagina a cena. É 1h15 da manhã. O Clube dos Otários, agora adultos, estão ali reunidos e completamente exaustos na biblioteca. Eles passaram horas desenterrando memórias de 1958, contando um para o outro as histórias de horror e de coragem. Eles acham que finalmente podem respirar um pouco. Mas a coisa tem outros planos. A noite mal começou. E do nada, o silêncio é estilhaçado. O grito da Beverly ecoa por toda a biblioteca, um som de puro pavor. Ela se afasta do grupo, com o rosto branco, pálido, os olhos arregalados de terror. E é aí que eles veem. Das palmas das mãos dela, o sangue começa a escorrer, devagar, por entre os dedos. A dor não é exatamente uma dor aguda, é uma dor antiga, de uma ferida que nunca fechou direito. As mesmas cicatrizes que o Stan Uris fez com um caco de vidro naquele dia nos Barrens, agora estão abertas em todos eles. E aí, num impulso, quase como uma memória muscular, o Bill começa o movimento. Ele pega a mão do Ed, depois a da Bev. Mike, Richie e Ben entendem na hora. O círculo se fecha. Um pacto de sangue renovado, feito sem uma única palavra. Só o toque de mãos, sangrando unindo eles contra a escuridão mais uma vez. No exato instante em que o círculo se completa, o inferno se abre. Uma força invisível, avassaladora varre o lugar. As portas batem com uma força absurda. Revistas voam das prateleiras como se estivessem num furacão. Lá no escritório, uma máquina de escrever começa a digitar sozinha uma mensagem bizarra e depois entra em curto. Livros são arremessados no chão. Esse é o poder deles. O poder do círculo, liberado de um jeito caótico, aterrorizante. E então, tão rápido quanto começou, tudo para. A energia some, deixando para trás um silêncio pesado, um pressentimento horrível. Eles soltam as mãos, ainda meio tontos. É nesse momento que a Beverly, pálida, com o rosto molhado de lágrimas, fala a frase que muda absolutamente tudo. Não são mais só pedaços de memória. É como se uma represa na mente dela tivesse estourado, trazendo de volta não só a força da amizade deles, mas o terror completo e absoluto daquele verão. E essa lembrança da Beverly nos joga direto para o passado. O clima muda na hora para um pânico crescente. Agora a gente está em 1958 e uma jovem Beverly Marsh está correndo pela vida, fugindo não só de um monstro sobrenatural, mas daquele que deveria ser o seu protetor. Essa era a frase que ele usava. Uma frase que, teoricamente, deveria soar como amor, mas que era o começo da violência. O pai da Beverly, o Al Marsh, encontrou ela em casa naquele dia. E ele sabia. De algum jeito ele sabia que ela tinha estado com os garotos nos Barrens. E a coisa usou essa semente de preocupação doentia e transformou numa fúria assassina. O ataque é brutal. Ele joga ela pela sala, dá tapa e chuta, convencido de que ela virou uma piranha mirim, nas palavras dele. Mas a Beverly vê algo nos olhos do pai. Ou melhor, a falta de algo. O pai dela não tá ali. É a coisa, agindo através dele. Menos potente, mas está lá. Ela consegue escapar e sai correndo desesperada pelas ruas, com o próprio pai perseguindo ela, gritando obscenidades, ameaçando de morte, um monstro em plena luz do dia. A fuga leva ela para um beco imundo. O cheiro de carne podre, moscas zumbindo por toda parte. Sem saída, ouvindo os passos dele cada vez mais perto, ela faz a única coisa que pode. Mergulha na sujeira, na gosma debaixo de um caminhão de lixo, se arrastando no podre para sobreviver. Ele a segue, rastejando como um bicho, mas ela consegue sair pelo outro lado e continua correndo. Depois de despistar o pai, ela corre para o único lugar seguro que conhece, os Barrens, onde os amigos dela estariam. Mas o alívio, claro, dura pouco. Aquela sensação de estar sendo observada, um arrepio na nuca, faz ela parar. E então, ela vê, vindo na direção dela, quietos como predadores, Henry Bowers e a gangue dele. Ela mal escapou de um monstro, para cair direto nas garras de outros. E enquanto eles se aproximam, o Henry passa por um bueiro. E lá de dentro da escuridão, uma voz sussurra uma ordem. Simples e direta, não só para o Henry, mas para todos eles. Mate-a.
A coisa não precisa mais se disfarçar em pais preocupados. Agora ela tem seus soldados, seus instrumentos de violência. O Henry sorri, bota a mão no bolso e puxa o canivete. E de repente, a gente volta para 1985. Os outros otários já foram embora, mas o Mike Helen ficou para trás para arrumar a bagunça. E enquanto ele limpa, uma sensação familiar começa a tomar conta dele. A mesma sensação que a Beverly teve em 1958. A certeza terrível de que ele não está mais sozinho. O Homem que Sai das Sombras é uma versão podre do garoto que eles conheceram. Olha, o Henry Bowers, de 1958, era um bully, um cara cruel, mas ainda era um garoto. O Henry de 1985, bom, ele passou 27 anos num hospital, ouvindo as vozes da coisa, sendo moldado, quebrado, até virar nada mais que uma arma viva apontada direto para os otários. A voz dele corta o silêncio. É a mesma voz, só que corroída pelo tempo e pela loucura. Ele sai de uma passagem escura que liga a parte adulta da biblioteca com a infantil, e a luz revela o rosto dele, gordo, flácido, com a pele doentia e olhos pequenos e cruéis. Ele sorri mostrando dentes podres e repete a pergunta que ecoa por décadas. O Henry ataca com o canivete. A luta é um burrão de violência. O Mike se defende como pode, usando um abridor de cartas frágil com a inscrição Jesus salva. Mas não adianta. O Henry o esfaqueia na coxa, acertando a artéria femoral. O sangue jorra. Num último esforço, com o Henry vindo para o golpe final, Mike revida e acerta ele no abdômen. O abridor quebra e a lâmina fica cravada no Henry, que recua, chocado, sangrando e sai cambaleando da biblioteca, sumindo na noite. Bem longe da violência da biblioteca, o Bill e a Beverly chegam no hotel. A adrenalina de tudo que aconteceu e a atração inegável entre eles acabam levando a um momento de intimidade. Mas, como tudo em Derry, até o momento de afeto pode abrir portas para o passado. O que acontece ali entre eles não é só físico, sabe? É uma reconexão, uma ponte de volta para 1958. E essa intimidade destrava alguma coisa. Uma janela na mente da Beverly se abre, revelando a última e mais reprimida de todas as memórias. A verdade sobre como eles realmente conseguiram escapar dos esgotos quando eram crianças. Ela se afasta dele, com os olhos arregalados de choque. A pergunta fica no ar do quarto, inacreditável. Ela se lembra. Para unir o grupo, para trazê-los de volta da escuridão e do trauma, para firmar o laço que ia salvar todo mundo, ela se entregou para cada um dos garotos, um por um, lá embaixo nos esgotos de Derry. E o Bill entende na hora a gravidade disso. O ato da Beverly não foi sobre sexo, foi um ritual. Foi o jeito infantil e desesperado que eles acharam para criar uma união tão poderosa, uma crença tão forte, que os tirou daquele lugar. Foi a versão deles do ritual de Shud, uma batalha de vontade e imaginação contra a coisa. E o medo que bate nele é paralisante. Será que, como adultos, cínicos marcados pelo mundo, eles conseguiriam ter uma fé daquele tamanho de novo? E a gente volta para a biblioteca para o resultado imediato e sangrento do confronto. A noite está muito longe de acabar e as primeiras baixas da nova guerra já foram contadas. A situação é crítica. O Mike Hanlon está gravemente ferido, perdendo muito sangue. Ele até improvisou um torniquete com o cinto, mas ele sabe que tem pouco tempo. Enquanto isso, o Henry Bowers, também ferido, está solto por Derry, um animal enraivecido ainda caçando. Pensa nesse xadrez macabro. A coisa tem um assassino à solta e um dos otários sangrando até a morte. Com as últimas forças, o Mike se arrasta até o balcão. Consegue pegar o telefone e disca para o hospital. O telefone chama. E uma voz atende. Mas não é de uma recepcionista. É uma voz de parque de diversões. Uma voz de pesadelo, aguda e cheia de uma alegria cruel. "Oi, criolo!" grita o Pennywise do outro lado da linha, gargalhando enquanto o Mike sangra no chão. E é aqui que essa vigília da noite nos deixa. Com um otário à beira da morte, um assassino à solta e a coisa rindo da sua primeira vitória. O passado não está só se repetindo, ele está piorando. O que nos leva à pergunta que vai definir o destino de todos eles. Se a história está fadada a se repetir, como é que o círculo pode enfim ser quebrado?